Atenção, bereanos, uma ótima noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Deixa eu arrumar aqui. Vamos começar mais uma live agora, para a glória de Deus. Acabei de trabalhar no meu serviço, estou bastante cansado, mas bastante feliz de poder ser um instrumento nas mãos do Senhor, né? Juntamente com o nosso convidado de hoje. Para os irmãos que estão chegando agora, estão cientes que eu estou com um projeto que não tem data para acabar, chamado Live Os Bereanos, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, que é um grupo, na verdade, de estudo, no qual eu tenho no WhatsApp. Se algum irmão quiser entrar, deixe seu número aí, né? E nós temos esse projeto agora também em lives. Portanto, estou colocando homens de Deus, mulheres de Deus, apologetas, defensores do Evangelho para estar conosco nesta lives maravilhosa. Amém? Estou muito feliz porque é um projeto a qual eu tenho até matado saudade de alguns irmãos, né? Tem irmãos que não vêm na nossa casa de jeito nenhum. Aí a gente consegue compartilhar a live com eles, né? Compartilhar os estudos, falando um pouco de Deus juntos. E hoje a participação é muito especial, como todas as outras. Eu estarei em breve, só esperando ele me dar a paz do Senhor aí. Se o senhor já está me vendo, pastor Lucas, me dá a paz do Senhor aí que eu vou te chamar nessa live. Então eu tenho vários irmãos aí abençoados, grandes estudiosos da Bíblia Sagrada. E hoje eu vou estar com esse Lucas, pastor Lucas, meu amigo, homem de Deus, da cidade daqui mesmo, de Rondonópolis, Mato Grosso. Já me deu o paz do Senhor, eu vou chamar o irmão agora, para nós não perder nenhum tempo, porque tempo é muito precioso, principalmente quando se fala da palavra de Deus. Enquanto eu chamo o nosso irmão Lucas, pastor Lucas, todos os irmãos têm liberdade, por favor, em compartilhar essa live. Eu peço que todos os irmãos compartilhem essa live. Quanto mais pessoas chegar aqui, mais será evangelizada com a palavra verídica, né? A palavra verdadeira. E nós não estamos aqui para brincar. Deixa eu chamar o pastor aqui. Deixa eu ver como é que faz para chamar ele agora. Deixa eu ver como é que eu faço para chamar o pastor. Tem hora que eu tomo couro com essas questões de chamar, no caso aqui dele não apareceu. Aí, ó, do missionário Elcio apareceu. Agora do pastor Lucas ainda não apareceu. Ô, pastor Lucas, me dá para o senhor de novo. Vou tentar ver se aparece do senhor aí. Já tem 3 pessoas nos assistindo. Nosso irmão missionário Elcio ia estar conosco na live, mas infelizmente ele está doente. Peço a ajuda dos irmãos em oração pelo nosso amigo missionário Elcio. Em breve nós vamos estar marcando outra live. Amém? E no lugar do irmão Elcio, nessa quinta, vai estar conosco, aí o pastor Paulo mesmo de São José do Povo também está aí. Vai estar conosco, aí agora eu consigo chamar o pastor Lucas. Vai estar conosco o nosso irmão, esqueci o nome dele agora, meu Deus. Deixa eu tentar lembrar o nome do amado aqui. Não, vou esperar ele dar a paz do Senhor aí. Já estou te convidando, Lucas. Já estou te convidando. Vê se você aceita aí. Isso. A paz do Senhor, meu Deus. Paz do Senhor. Tudo bem? Bom, graças a Deus, irmão Paulo. Como o senhor está? Amém. Deus sendo sustentado. Amém. Só uma observação aqui, irmãos, eu estava comentando, é o nosso irmão amigo aí, ó, Ricardo. Ele é um grande homem de Deus, no sentido de servo, e ele participou de uma live comigo tremenda, falando sobre a guarda do sábado, e agora ele estará quinta-feira falando sobre as 2 faces de Jesus Cristo. Amém? Quinta-feira, em nome de Jesus. Até o nosso irmão missionário Elcio melhorar. Pastor Lucas, sem perda de tempo, vamos ao que nos interessa nessa noite. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus.
num tema que, infelizmente, tem sido cada dia mais pregado, mas não no sentido da verdade, sendo pregado no conforto espiritual de cada um carnal, né? Eu vejo pessoas pregando esse tema e não crendo nas verdades bíblicas que fala no tempo todo, né? O senhor tem acompanhado também pessoas falando sobre essa temática, porque hoje nós vamos falar sobre se o inferno realmente existe. Talvez, se o senhor tiver ouvido falar nesses últimos dias, nesse sentido que eu estou falando, talvez o senhor também se assusta, né? Porque tem pessoas que estão tentando tampar a ira de Deus. Quero, quero cumprimentar todos os irmãos que estão presentes aí, né? Nessa live, nessa transmissão. Cumprimentar o presbítero irmão Paulo e todos os participantes. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada um que está assistindo e que vai também assistir, né, após essa gravação. Assim, hoje eu vejo que esse tema, ele é um tema assim, muito pouco pregado. Ele é pouco pregado. Eu penso que ele é muito discutido. Ele é muito discutido na área do debate, mas muito pouco pregado. Então, eu penso assim, irmão Paulo, que esse tema, ele é mais que um tema, ele é uma doutrina. Inferno, falar sobre inferno, é uma doutrina bíblica, né? Uma doutrina negligenciada. Ela é debatida, mas ela não é pregada, ela não é ensinada. Então, assim, a Bíblia diz que nós somos salvos pela pregação, pela pregação. Então, é a pregação que salva. É a pregação que salva. Não é nem tanto o ensino. O ensino, ele alicerça, ele estrutura, ele segura aquilo que já uma vez foi salvo pela pregação. Então, assim, a doutrina do inferno ou o tema inferno, ele deve ser pregado. Ele deve ser pregado. Então, eu vejo assim que ele é muito discutido, ele é muito debatido e muito pouco pregado, né? Então, por que é que a doutrina do inferno não atemoriza os homens hoje? Por que é que essa doutrina não atemoriza os homens hoje? Porque elas se resumiram, né? E essa doutrina ela acabou se resumindo em especulações teológicas, em debates teológicos. Acabou parando nisso, se resumindo nisso, em debates teológicos. Então, ele devia ser pregado, esse tema ele devia ser pregado, e não meramente debatido, porque, como diz Paulo, né, alguns debates eles acabam por não acrescentar nada. Então, hoje as pessoas perderam o temor, porque essa doutrina ela acabou se resumindo, como eu disse, em especulações teológicas, em debates teológicos, como o que é Tártaro, o que é Guiena, o que é Seol, o que é Hades. Então, assim, ela acaba perdendo o seu poder, ela acaba perdendo a sua eficácia, porque o ímpio, o incrédulo, ele não está muito interessado nesses detalhes, nesses pormenores. Eles não estão interessados. Então, eles precisam de ouvir o quê? É o evangelho. É a mensagem do inferno da mesma maneira ou na mesma simplicidade que Jesus pregou. Porque quando Jesus pregava sobre o inferno, e os outros homens de Deus e mulheres que substituíram os apóstolos, né, como Jonatas Edwards, Riley e tantos outros Jonatas que tem na história, e Spurgeon, e homens poderosos nas escrituras, esses homens, John Wesley, esses homens, eles o quê? Eles não se ateram
eles não se prenderam a esses detalhes teológicos, a esses debates teológicos. Eles sabiam que eles não alcançariam almas dessa forma. E se você observar, se você ler os sermões desses homens que estão aí aos montes na internet, esses homens pregaram sobre o inferno. E eles pregam de uma maneira simples que qualquer pessoa ela consegue entender a mensagem, se atemorizar diante, né, daquilo que é pregado. Pois bem, pastor Lucas, eu peço até desculpa para os irmãos, até para o irmão também, que a gente não começou com uma oração, mas eu acho que nunca é perda de tempo, né? Eu queria que o senhor fizesse uma pequena oração para nós, para a gente entrar nesse campo aí no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Deus, nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, não só o nosso, mas de todos os ouvintes, para a glória de Deus. Canalize a Tua palavra no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, compartilhe essa live. Deus tem muitas coisas para falar conosco aqui. Eu tenho chamado homens de referência aqui em Rondonópolis e fora, homens de Deus. Pois bem, eu achei interessante a sua fala e me surpreendeu bastante. O senhor foi na simplicidade, isso é tremendo. E algo que o senhor falou que eu achei muito interessante, e a gente vai começar dentro da palavra de Deus. Vamos abrir um versículo aqui para a gente começar pautado na palavra. Mateus capítulo 11, versículo 23. Deus seja louvado a todos os irmãos que estão chegando aí. Mateus 11, 23. E a palavra do Senhor está escrito assim: E tu, Cafarnaum, será levantada até os céus, será derrubada até o inferno. Se em Sodoma tivesse sido feito os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Lucas 10, 15, para a gente continuar, para me falar o que eu estou querendo falar aqui. Lucas 10, verso 15, e a palavra do Senhor está escrita assim, versículo 15. Na verdade, é a mesma coisa, né? E tu, Cafarnaum, será levantado até o céu, até o inferno descerás. Existe sim, o pastor Lucas, essa questão de debates teológicos aí, né? Eu até escrevi aqui, pela questão da Bíblia, ela infelizmente não ser traduzida na nossa língua, e portanto, a respeito do inferno, existe várias temáticas, como o senhor já foi citando aí, né? Hades, Geena, Sheol, eu fui separando, mas já que o senhor entrou num campo diferente, e eu louvo a Deus porque também é bíblico, porque homens de Deus, como já foi citado aí, homens de Deus, mostrou a realidade do inferno, né, a realidade profunda do inferno, no sentido de que o homem ele tem que ser uma nova criatura. A mulher, quando aceitar a Jesus, quando tiver essa posição de salva em Cristo, ela não pode ser mais escrava, né, serva do pecado. E esses homens de Deus, a qual o senhor foi citando, e nós também, quando vamos pregar a palavra e se trata de inferno, a primeira coisa que eu acho que tem que ser pautada para os nossos dias, e isso muitas das vezes não está acontecendo, é o temor das pessoas. Por que aconteceu grande êxito na pregação desses irmãos? Primeira coisa, ao meu ver, além da santidade que eles buscavam, intimidade com Deus, era o temor. E eu vejo, pastor Lucas, dentro dos versículos que a gente tem aqui para a gente discorrer, eu vejo que o temor tem cada dia mais sendo extinto, né? Fazendo uma retrospectiva aqui da minha fala,
né? Assim, eu introduzi dessa forma, não que eu assim venha, como se dizer assim, enfraquecer o debate ou coisa do tipo, né? Eu penso que o debate ele é proveitoso em certa ocasião, mas para alcançar a alma, eu acho que a pregação é mais eficiente, né? É mais eficiente. E então assim, a palavra inferno, ela vem de uma palavra latina, né? Que quer dizer o quê? Infernos, né? Quer dizer infernos, profundezas, mundo inferior. E eu quero aqui fazer um resumo, porque eu sei que muita gente se interessa por essa questão etimológica, né? E eu não desprezo isso, mas é aquilo que eu introduzi dizendo. Eu acredito que o debate ele acaba sendo ineficaz para a salvação das almas, né? Para a salvação das almas. Eu acho que a pregação ela é mais eficiente. Quando nós pregamos sobre o inferno de maneira clara e simples, eu acho que nós alcançamos mais êxito, né? Do que usar termos técnicos, etimológicos, né? Nós nos debruçar nas línguas originais, eu penso que a gente acaba assim perdendo esses ouvintes, né? Mas eu quero aqui trazer um resumo rápido sobre o inferno, né? A palavra inferno, né? Como eu disse aqui, a Bíblia ela usa no original, ela usa aqui Seol e Hades, né? Para inferno ou mundo dos mortos, né? Então por causa da semântica, por causa da língua, né, latina, nós acabamos afastando um pouco do sentido, né? Então, assim, a, a, a João Ferreira de Almeida, ela usa inferno, a palavra inferno, é, em quase todo o Novo Testamento, né? Quase todo o Novo Testamento. Então, assim, só quem tem a curiosidade de ir para as línguas originais que vai perceber que em alguns lugares, aquela palavra inferno, ela está escrita como Seol, né? Ela está escrita como Hades, né? Escrito como Seol no Antigo Testamento, está escrita como Hades no Novo Testamento, né? Está escrito como Gehenna, né? E isso tudo inferno. Então, o tanto de palavra no hebraico e no grego, tanto de palavra para se falar uma simples palavra inferno. Uma simples palavra inferno. Então, palavras no originais que significam inferno, né? Tártaro, Geena, Seol, Hades, tudo isso nas línguas originais, hebraico e grego, quer dizer a palavra inferno. Mas eu quero fazer aqui uma diferença. Quero fazer uma diferença aqui. Existe duas palavras no Novo Testamento, duas palavras que está na Bíblia, no Antigo Testamento, no Antigo e Novo Testamento, Tafos e Queber, que essas são palavras que se dirigem à sepultura, a túmulo, né? A túmulo. Essas palavras ela não têm nenhum sentido espiritual, nenhum sentido espiritual. Então, assim, Tafos e Queber, essas sim são palavras que se referem à sepultura, ao mundo físico, ao mundo natural. Mas quando a Bíblia usa Seol, Hades, Gehenna, Tártaro, abismo, ela está o quê? Ela está se referindo a um mundo espiritual, ao mundo espiritual. Então nós vamos encontrar o quê? Quando Jesus fala sobre inferno, ele usa o Gehenna, né? Que é ali o Vale do Rinom, que ficava ali um lixão que ficava fora das portas de Jerusalém, e Jesus, então, ele usa aquela metáfora, aquele lixão como exemplo, porque ali fora das portas de Jerusalém tinha um lixão que queimava, né? Dioturnamente ali aquele lixo era queimado, ali cadáveres de animais estavam expostos ali, cadáveres de homicidas, de homens assassinos também estavam ali. Então Jesus achou assim algo próximo
da representação do inferno, algo que ele podia usar para representar o inferno. Então, Jesus estava dizendo assim, o inferno é como o Vale do Rinom. O inferno é como aquele lixão ali que fica queimando, lá, cheio com cadáveres se decompondo, de animais, de homens. O inferno é aquilo ali, aquela coisa fétida, aquela coisa horrível, onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre, entendeu? Então, Jesus estava dizendo assim, aquilo ali é o inferno. Então, mas aonde nós devemos ater? Né? Nós devemos ater no sentido espiritual da palavra, né? No sentido espiritual da palavra. Então, assim, eu penso que a simplicidade, quando nós falamos de inferno de maneira clara, sem se ater esses detalhes, eu penso que as pessoas elas acabam compreendendo melhor a mensagem. Né? Então, Jesus Jesus mostra o quê? Usa um lixão. Você vê que Jesus usa um lixão, né? Usa um lixão que é o Vale do Rinom ali, que no tempo de no tempo de Josias, aquele vale já era usado na idolatria e coisas assim. E Jesus usa então aquilo ali para apresentar uma metáfora do inferno. Então, acho que se a gente for inteligente, a gente pode usar qualquer forma de sofrimento e trazer uma mensagem, né, poderosa para os nossos dias. Amém. Queridos irmãos, continue compartilhando. Já tem 9 pessoas aí nos assistindo. E ainda tem muitas coisas profundas aí para a gente estudar. É necessário a gente entrar um pouco profundo na palavra de Deus, nos estudos. É necessário. Porque, como o nosso irmão, pastor Lucas, deixou bem claro, essa questão de as coisas espirituais, elas discernem, por exemplo, a palavra inferno. Eu estava até estudando antes da gente entrar aqui nessa live. Ela aparece várias vezes no Novo Testamento. Não é coisa da cabeça do pregador de hoje, porque as pessoas hoje, a maioria delas, infelizmente, quando vai pregar nessa realidade, eles perdem o crédito no pregador, né? Coloca talvez a culpa no pregador de querer condenar as pessoas. A pior, vamos dizer assim, seta do nosso adversário é não deixar os pregadores pregar o sentido do inferno, né? E tenta de tudo que é maneira distorcer essa verdade bíblica. Cabe ressaltar, portanto, que nós não queremos que nenhum ímpio vá para o inferno. E também, quando a gente lê a Bíblia, eu tenho versículos aqui, nem o próprio Deus, ele não tem prazer na morte do perverso. Não tem prazer. Ele queria que essa pessoa se convertesse para não cair no inferno. E como eu estava dizendo aqui, já foi bem dito aí, que a palavra ela tem várias etimologias, e uma delas que eu vejo, até mesmo seitas, que eu não vou citar o nome aqui, usa algumas palavras no grego, né? Só porque existe, por exemplo, o Hades, que talvez não significa um inferno propriamente dito no campo espiritual, mas simplesmente debaixo da sepultura. Usa essa tipologia, este nome, para falar, não vai existir inferno, não. Existem outros também que são aniquilacionistas, que creem que nosso Deus vai simplesmente fulminar. Não sei se o senhor já ouviu isso, pastor Lucas. Vai fulminar as pessoas, os ímpios tudo, vai fulminar o diabo e não vai ter um inferno. Mas aí, a Bíblia deixa muitos versículos. Graças a Deus, Jesus, nosso mestre, foi o que mais pregou sobre o inferno. Mais advertiu para nós, não vai para lá não. Lá é lugar de tormento, lá é lugar da minha ira, lá é lugar de ranger de dentes. Então, a Bíblia fala, só para os irmãos terem uma ideia, 12 vezes sobre Geena, que Geena já é um lugar, como já foi dito aí, do Vale de Rinom, baseado lá em Josué capítulo 15, versículo 8.
Então, quer dizer o quê? A própria Bíblia faz isso várias vezes. Ela pega situações que por exemplo, estava acontecendo, como em Jerusalém, lá em Rinom, lá, pega essa situação para mostrar uma simbologia da realidade espiritual. E na realidade espiritual, existe duas coisas. Existe o que o Senhor disse, que é como se fosse um lixão, aonde que eles queimavam os criminosos. E também, pastor Lucas, eu estava estudando, existia pessoas que adoravam a Moloque e queimava crianças também nesse lugar. Então, é um lugar terrível. Era um lugar terrível e tem que ser pregado. Eu não sei se... O senhor talvez vai saber mais que eu. Eu não sei se foi o Eduardo, como é que fala? Eu não sei se foi ele que pregou sobre pecadores na mão de um Deus irado. Foi ele, né? Então, ele pregou a realidade e aquela realidade comoveu nas pessoas o quê? Um temor tão grande que eles reconheceram que eram pecadores, reconheceram que talvez nenhum lugar o lugar que eles estavam eles não mereciam, porque se nós formos olhar a Bíblia Sagrada, olha para vocês verem, se nós formos olhar a Bíblia Sagrada, o processo que os sacerdotes tinham para entrar no templo e o que Jesus fez por nós, para nós ter livre acesso, tanto no lugar santo como no Santo dos Santos, esse livre acesso não quer dizer que nós somos santos o suficiente por nós mesmos. Nós somos justificados por Cristo. Mas nós temos que vigiar, mesmo lavado pelo sangue de Cristo, de não cometer as práticas de outrora. Porque essas práticas de outrora, mesmo nós sendo crentes, obreiros, pregadores com dons divinos, podemos cair. Né? É terrível isso, é terrível isso. Então, irmãos, só a palavra geena foi citado, por exemplo, em Mateus capítulo 5, 22, Mateus 10, 28, Mateus 18, 9, se refere lá ao Vale de Rinom. Também Josué capítulo 15, versículo 8. Essa expressão é localizada ao sul de Jerusalém, onde os pais sacrificavam os filhos a Moloque. Também baseada em Jeremias 32, 35, 2 Reis 16, 3. Só a palavra geena, né? Aonde o fogo e a fumaça era contínua. Então, irmãos, se nós pegar como entender o inferno? Como entender? Resumindo, eu já passo para o Lucas para dar sequência aí, porque a gente acende a presença de Deus no sentido de, igual Jeremias, gemer e chorar para que ninguém caia na ira de Deus. Gemer e chorar para que ninguém caia na ira de Deus. Então, dentro disso, depois eu vou passar para o nosso irmão Lucas agora, essas realidades têm que ser pregadas, porque a nossa luta contra a carne, contra o pecado, não terminou. Sim. Bate na nossa porta todos os dias. E a realidade da Bíblia, ela como o nosso irmão pastor Lucas disse, pouco pregada. Por quê? Porque muitos tentam encobertar o pecado. Encobertar o pecado. Mas se formos direcionados pelo Espírito, se nós formos direcionados pelo Espírito, a mensagem sempre vai ser essa: cristocêntrica e desperta, igreja, desperta. Sempre vai ser essa. Vou só ler esse texto pequenininho do nosso irmão Ricardo, ele já mandou tantos textos aqui, e depois eu passo para o nosso pastor Lucas aí. Em satanologia e demonologia, até pulou, vamos perceber que Satanás e seus demônios não estão propriamente no inferno. Eles estão atuando nas regiões celestiais como potestades do ar e na terra. Cabe ressaltar, dentro da fala do nosso irmão Ricardo, que tem pessoas que não estudam a Bíblia, né, que acreditam piamente que lá no inferno, eu quero que o irmão Lucas fale sobre isso, lá no inferno o diabo vai estar como comandante poderoso. Entra aqui, eles fazem até filme, entra aqui, pode entrar. Mas na realidade não é isso, né pastor? Aí é onde assim, se dá a importância de entender as palavras que nós falamos aí dos originais, né? Que já foram citadas aí. Porque
aquilo que eu disse, quando você estuda a palavra Seol, Hades, ela está dando o quê? Ela está dando a ideia de um mundo espiritual, de um mundo espiritual, né? De um mundo espiritual. Mas quando você estuda as outras duas palavras para sepultura, no nosso português, que é Tafos e Queber, você vê que tem um distanciamento do mundo espiritual, não tem nada a ver. Então, assim, quando Jesus usou essas palavras, GN, ele estava dizendo de um mundo espiritual. Ele não estava falando da sepultura, né? Ele não estava falando de tumba, ele não estava falando de uma morte física, ele estava falando de uma morte espiritual. Então, assim, aí dá-se a entender que é um lugar intermediário. O inferno é um lugar intermediário, até porque o inferno, a Bíblia diz lá em Apocalipse, que o inferno ele será jogado no lago de fogo. Ele será jogado no lago de fogo. O inferno. Então, o que é o inferno? O inferno é um lugar, ele é um lugar, ele tem a sua localização, né? Ele tem a sua localização. Quando nós vemos na parábola do rico e Lázaro, vai perceber isso, né? Então, ele é um lugar, eu não sei aonde ele está. A Bíblia nos dá um certo entendimento da sua localização, que ele é para baixo. Que ele é para baixo. Que a Bíblia, em Provérbios, diz assim, que nós devemos caminhar para cima para se livrar do inferno que está embaixo. Então, todas as vezes que Jesus fala sobre inferno, ele está falando de um mundo espiritual, aonde as almas dos homens são aprisionadas, onde as almas dos homens são aprisionadas. Então, assim, a gente deve entender isso, que quando Jesus falou sobre inferno, ele falou de uma morte espiritual, ele falou de um lugar espiritual, aonde as pessoas aguardam o grande julgamento, né? O grande juízo final, aonde todos serão julgados. Então, o que é o inferno hoje? O inferno hoje, ele existe, ele está em algum lugar, né? Ele é uma prisão espiritual, aonde a alma dos ímpios estão aguardando, né? Estão aguardando para o julgamento final. Então, toda pessoa que ela morre sem Cristo, que ela morre sem Jesus, ela vai direto para o inferno, para esse lugar de espera. Esse lugar de espera, a Bíblia já trata ele como um lugar de tormento. A pessoa já entra em um estado de perturbação, um estado de tormento. A Bíblia diz que lá há ranger de dentes, né? Há choro, há gritos, lá o verme não morre, né? O fogo não se apaga. Então já existe esse lugar, Então, quando Jesus fala de inferno, ele está falando desse lugar. Mas a Bíblia vai tratar daquilo que chama lá em Apocalipse de lago de fogo, aonde todo o inferno será lançado no lago de fogo, Assim, então, eu vejo que hoje a necessidade de se falar sobre o inferno e de maneira clara é falar que existe um lugar, né, que aguarda os ímpios. Foi um lugar criado por Deus. O inferno foi um lugar criado por Deus, não para o homem, mas para o diabo e os seus anjos. Mas é um lugar de Deus. O profeta Isaías diz assim: há violência na terra, faça-se prisões. Então Deus, ele fez prisões. A Bíblia diz que os anjos estão lá, né, aguardando em prisões eternas até aquele grande dia. Prisões eternas. Aí as pessoas vão dizer, mas lá não está dizendo Geena, lá está dizendo Tártaro. É os espíritos mutantes, que eram os espíritos mais fortes, que não submetiam a Satanás. Não interessa. Quando a Bíblia usa Tártaro, Geena, quando a Bíblia usa Hades, Seol, ela está falando desse lugar intermediário, esse lugar de espera, esse mundo espiritual. Quando ela quer falar de sepultura, de sepulcro, de algo físico, ela usa as palavras que eu disse, Queber e Tafos. É isso.
Então, quando ela usa essa gama de palavras com nomes diferentes, elas se tratam o mesmo significado, mundo espiritual. O inferno é um lugar, o mundo dos mortos. É o mundo dos mortos. É o lugar dos espíritos que aguardarão o julgamento final. Então, quando houver aquilo que Jesus disse, o profeta Daniel profetizou, e Jesus também falou sobre isso, a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos mortos, uns ressuscitarão para alegria eterna e uns para vergonha eterna. Então, o que as pessoas hoje não sabem é que aqueles que morrem, eles ressuscitarão, tanto o justo quanto o ímpio. Então, assim, eu vi muito, assim, uns ensinamentos muito distorcidos acerca do inferno, porque as pessoas ensinam que é só a alma que vai para o inferno. Só a alma que vai para o inferno agora. 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 A alma vai para o inferno, para o Geena, para o Seol, para o Hades, para aquilo que a pessoa entender que é o inferno, é para lá que vai a alma agora. Agora. Né? Ela vai para lá agora. Mas, e o corpo fica na onde? No Tafos, no Queber, na sepultura, no sepulcro. Fica na terra, o corpo fica ali. E a alma é lançada no inferno, nesse mundo espiritual que já arde em fogos e tormentos, esperando o grande dia. É como se fosse uma prisão, como que eu poderia dizer? Que está aguardando o julgamento ali. Né? Intermediária. Como? Intermediária. É uma prisão intermediária, que ela está ali com presos aguardando o julgamento. Entendeu? Então, isso é o inferno. Isso é o inferno. Então, o que acontece? Vai se cumprir aquilo que o profeta Daniel falou e aquilo que Jesus falou. Haverá a ressurreição dos mortos quando? No soar da última trombeta. No soar da última trombeta. No soar da última trombeta, quais são esses mortos que vão ressuscitar? São os crentes, os justos, os que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e de sua alma. Esses farão parte da primeira ressurreição. É por isso que João, em Apocalipse, diz assim que bem-aventurado aquele que fazer parte desta primeira ressurreição. Os mortos que ressuscitarem com o soar dessa última trombeta, eles estão seguros, porque eles ressuscitarão para a alegria eterna. Então, eles assumirão um corpo igual aquele do Monte da Transfiguração, um corpo glorioso, um corpo igual ao de Cristo, mas é um corpo, não é uma alma que vai para o céu, é um corpo. A alma está no céu agora dos mortos, aguardando essa ressurreição. As almas dos ímpios estão no inferno também aguardando essa ressurreição. Então, a primeira ressurreição se dará no toque da última trombeta, que o apóstolo Paulo diz, no soar da última trombeta, esses crentes ressuscitarão primeiro. E João diz, bem-aventurado quem ressuscitar com o toque dessa trombeta. Bem-aventurado quem fazer parte dessa primeira ressurreição. Ele está salvo. Mas se aquele que morreu não se levantar do sepulcro com um corpo, não só com alma, mas com um corpo, igual aconteceu na morte de Jesus, que a Bíblia diz, Mateus e os outros evangelistas dizem que quando Jesus ressuscitou, sepulcros se abriram em Jerusalém e eles viram os santos andando nas cidades de Jerusalém. Isso vai se dar no arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, assumirão um corpo glorioso e subirão ao céu agora com um corpo. Com um corpo. Com um corpo. Eles subirão para o céu com corpo. Corpo e alma e espírito. Eles subirão para o céu. Não somente a alma. Então, aqueles que não ressuscitarem nesta primeira ressurreição, eles então estão condenados. Eles estão condenados. E aí, a Bíblia diz que lá, quando se passar todos aqueles acontecimentos do Apocalipse, vai se dar essa segunda ressurreição, que é o que o apóstolo João vai dizer, que aí o mar dará os seus mortos
O fogo dará os seus mortos, aqueles que morreram queimados, o fogo vai ter que dar conta dos átomos, do corpo, da matéria daquele homem, daquela mulher. Aqueles que morreram nos mares, afogados, o mar vai ter que regurgitar o corpo dessa pessoa. Né? A terra dará os seus mortos. Aí tudo começará a trabalhar para devolver os mortos. A água, o fogo e a terra. Esses três elementos vai ter que devolver os corpos mortais dos que não participaram da primeira ressurreição. E agora eles se levantarão da terra, do fogo e da água para serem condenados, para sofrer o dano da segunda morte, para ser julgados no trono branco, no juízo final. O trono branco é só o nome que é bonito, mas lá não é para crente. Lá não é para crente. Quem tiver diante do trono branco, ele está condenado. Não tem perdão para ele. Ele está condenado. Então, na primeira ressurreição, os crentes ressuscitarão e subirão com o Senhor nos ares. Os que ficarem vivos serão transformados, como diz o apóstolo Paulo, em um corpo de glória. Então, o que eu quero salientar aqui, deixar bem claro, é que não é só a alma que vai para o céu e não é só a alma que vai para o inferno. Não é só a alma. É o corpo e a alma que vai. Exatamente. Por isso que a Bíblia diz em Mateus assim, que Deus fala assim, temei aquele que pode lançar no inferno a alma e o corpo. E o corpo. Deus lançará a alma e o corpo no inferno. Mas aí o que acontece? Haverá esse período da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. Bem-aventurados que participarem, João diz, da primeira ressurreição. Então, o que acontece? As pessoas serão julgadas nos seus corpos. Serão julgadas nos seus corpos. Elas serão julgadas nos seus corpos. Paulo é tão terrível no que ele diz, quando ele trata ali na sua carta sobre corpos naturais. Ele fala assim, não sabeis que tem corpos naturais e corpos espirituais? E Deus dará a cada um o seu corpo, segundo aquilo que ele merece. Paulo traz uma revelação poderosa, que no dia do julgamento, Deus dará a cada um o seu corpo. O seu corpo. Tanto para os santos, quanto para os ímpios. Então, assim, essa é a recompensa de Deus, tanto para os santos quanto para os ímpios, né? O meu corpo não será como o seu corpo. Essa é uma maneira de recompensa. Cada um receberá o seu corpo na proporção daquilo que ele, das suas obras, ou das suas boas obras, ou das suas más obras. Entendeu? Então, não pensa que o corpo do apóstolo, que o meu corpo será como o corpo do apóstolo Paulo, num sentido assim, num sentido metafórico, de recompensa, de glória, né? De glória. Então, assim, porque a Bíblia diz que existem, né, os espíritos e eles têm os seus corpos diferentes em glória. O corpo do serafim não é igual ao corpo do querubim. O corpo do anjo não arde em fogo como o corpo do serafim. Então, cada um vai receber. Então, o que eu quero dizer é que o ímpio também receberá o seu corpo na proporção das suas más obras. Eu penso que o ébrio, que o ébrio receberá um corpo na medida daquele corpo que ele gastou, porque Deus nos deu um corpo novinho, mas aí o camarada acaba com o corpo dele na cachaça. É aquele corpo que ele vai viver eternamente. Aquele corpo cheio de tuberculose que o fumante estragou, né? Porque Deus deu para ele um corpo novinho. Mas ele pegou o templo do Espírito Santo, o tabernáculo do Espírito de Deus, e acabou com o tabaco, acabou com o cigarro. Então é esse corpo que ele vai permanecer para toda a eternidade. Aquele corpo cheio de tuberculose, cheio de doenças pulmonares, onde ele vai ficar tossindo a eternidade toda, escarrando sangue para toda a eternidade. A prostituta vai ficar com aquele corpo que ela degradou, que ela destruiu.
Esse é o corpo. Eu penso, porque a Bíblia, Paulo dá essa linha de raciocínio, que cada um vai receber esse corpo de pecado, né? Na sua proporção. E os homens serão julgados o carne, na carne. Ela não sente dor. O que sente dor é carne. O que sente dor é carne. Não é a alma. É a carne. Então, assim, haverá um julgamento no corpo do ser humano. É tremendo essa revelação da parte de Deus aí. Igual o senhor falou, né? A recompensa vai ganhar o corpo, e não só o corpo, né? A eternidade. Né? Porque tem muitas pessoas que eu já conversei sobre esse assunto e fala comigo, mas Deus é tão injusto. Porque, por exemplo, uma pessoa que morrer com 20 anos, só porque ela cometeu, ou não quis aceitar Jesus, não quis firmar os passos com ele, se ela morrer com 20 anos, ela vai ficar a eternidade no inferno. Mas a Bíblia diz claramente, como o senhor já disse aí, que mesmo esses 20 anos, se ela morrer em Cristo, vai ser 20 anos na eternidade com Cristo. Então, é um peso igual para ambas partes, né? Só que o conselho nosso, como ministro da palavra de Deus, o conselho de toda a Bíblia, de todos os homens de Deus e mulheres de Deus é: arrependa-se dos seus pecados e deixa. Crê em Jesus. Viva Jesus. Deixa ele fazer aquilo que você nasceu para fazer. Todos nós nascemos com um projeto, com um propósito de Deus, com uma história dada por Deus. Todos Deus confia. Todos ele quer usar. Quando você pega homens da Bíblia, né, ditos, igual minha sogra pregou domingo passado, e ela falou muito bem, que os homens e as mulheres de Deus tinham paixões como nós. E nós muitas das vezes colocamos relatos bíblicos na hora de pregar só coisas boas que homens de Deus fizeram. Mas homens de Deus, por exemplo, como Davi, passou por penumbra, passou por processos difíceis, passou por pecados, mas não deixou o pecado dominar ele, né? Arrependeu, aceitou as consequências, passou por sofrimento da consequência, porque o pecado, ele gera consequência, mas ele sabia que é melhor estar com Cristo, no caso, com Deus, no Antigo Testamento, do que sofrer no inferno, sofrer longe da presença de Deus. É por isso que o salmista Davi, ele diz bem claro, eu acho lindo: Senhor, aleluia, não retires de mim a tua presença, o teu Santo Espírito. Observe, por favor, amados irmãos, nós não estamos aqui colocando medo no coração de vocês, pelo contrário, nós estamos colocando no coração de vocês desejo de fato, viver na eternidade com Cristo. Não é projeto, já foi dito aqui, não é projeto de Deus ter feito o inferno, a falta da presença dele. Não, ele quer ficar para sempre com aquilo que ele fez, que somos nós. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, o verso 9 e o 10 é muito tremendo. Está escrito assim a palavra de Deus: eles, por castigo, padecerão eterna perdição. Olha que forte isso aqui. E que triste. Banidos, expulsos, afastados da face do Senhor e da glória do seu poder. Antes de ler o versículo 10, perceba que existem duas maneiras tremendas de, por exemplo, de revelar que Deus de fato existe. Né? Existe a criação dele e a palavra dele. Observe tudo que Deus fez por amor a nós. Tudo, 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 tudo. A perfeição. Por exemplo, você agora, olhando para a gente, nos ouvindo perfeitamente. Que perfeito. Então, tudo isso que Deus fez, não jogue fora. Não jogue fora. Não rejeita este amor. Não rejeita esse poder de Deus. Por quê? Se rejeitar nessa vida
acabou a oportunidade. Como, se eu não me engano, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 16 ou 19, que vai falar daquela parábola que não é parábola, porque diz nomes. E demonstra que aquele rico chamado Lázaro, ele tentou, aquele rico, ele tentou fazer de tudo para pelo menos instruir os seus irmãos a não cair aonde ele estava. E a Bíblia diz que o próprio Abraão falou assim, olha, lá tem profetas, se eles não ouviram os profetas, irmãos, em nome de Jesus, ouve aqueles que ainda pregam a verdade. Ouve em vida. Busque constantemente esse Deus. Viva essa intimidade. Por quê? Não é nas suas forças. O preço já foi pago. Primeiro ponto. Segundo ponto. O Espírito Santo não nos deixa só. Ele nos dá poder. Ele nos dá coragem. Ele nos dá ânimo. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos que creram naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma coisa é certa, e já foi decretado por Deus, não tem como mudar. Jesus breve virá. Além da pregação do inferno, essa é a pregação mais importante. Jesus breve virá. Não está sendo também pregado. E ele virá. A Bíblia diz no Apocalipse capítulo 4 que ele já está sentado no trono de glória. Ele já está governando. Ele já está... Aqueles que creem em Cristo já aceitam esse governo. Aceita esse governo. E ele vai ser exaltado perante todos. Todos os olhos o verão. E aí chegará o tempo. Nosso irmão diz, né, que os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro, né? E depois vai ter essa questão que eu até anotei aqui que o nosso irmão disse, que é tremendo, que o julgamento tanto dos ímpios, na verdade, o julgamento dos ímpios é desencarnado e depois o julgamento sofrerão com seus próprios corpos no inferno, que no caso aí foi dito que é o abismo ou lago de fogo. De fogo. Eu quero encerrar, e depois eu passo para o pastor Lucas, dizendo, eu separei aqui, mas não dá tempo de ler, muitos versículos do próprio Senhor Jesus, do próprio apóstolo Paulo, que falou muito bem sobre isso também, demonstrando que não caia, afasta, não siga conforme como se não tivesse um pastor desgarrado. Porque o pecado, a qual a Bíblia disse que o Senhor iria deixar cada um de nós tomar a atitude certa. Quer servir a Ele? O livre-arbítrio. Não quer? Então junta comichões nos seus ouvidos, procure doutores segundo suas próprias consciências, faça o que vocês quiserem, aproveita, mas saiba que no dia do trono branco, como foi dito, haverá grande espanto e não terá ninguém mais para pregar, o Espírito Santo não vai estar lá, é só você e Deus. Então se prepare. Encerrando num grande resumo do que já foi dito, o Sheol e o Hades é sepultura e profundezas. Significa isso no grego. Geena, tormento dos ímpios. É um período intermediário, né? Tártaro significa o mesmo significado de Geena. E por isso aparece só uma vez em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, eu vou ler. Eu encerro lendo esse versículo e passo para todos os irmãos meditarem aí, compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas com essas verdades da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E nós estamos dizendo, a Bíblia,
estamos dizendo coisa de nós mesmos, está escrito assim a palavra de Deus. Pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, o inferno aqui é a palavra tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Oremos um pelos outros, pregue um pelos outros. Se porventura você sabe que alguém caiu, não alegra com isso, não fique compartilhando isso, mas ore, gema, faça o possível para pregar para essa pessoa. E se você ganhar ela para Jesus, bem-aventurado sois vós. Encerro aqui, meu querido, pode dar sua palavra de encerramento. Eu quero aqui também agradecer já, né, ao presbítero irmão Paulo pelo convite, a todos os irmãos que estão nos assistindo. Eu quero fazer aqui um breve resumo, né? Um breve resumo dessa conversa. Eu quero ler Salmos, Salmos de número 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno. Sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Eu acho muito interessante esse Salmos, quando fala de inferno, por quê? Porque ele diz que não somente os ímpios serão lançados no inferno, mas todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Então, assim, as pessoas, elas pensam que só os medrosos, como está escrito lá em Apocalipse 21:8, só os medrosos, só os incrédulos, abomináveis, assassinos, prostitutas, feiticeiros, idólatras, mentirosos, né, terão a sua parte no lago de fogo, né, que arde com fogo e enxofre. Mas não são apenas só essas pessoas, né? As pessoas que não conhecem a Deus. A Bíblia diz, as pessoas que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Tessalonicenses 1:8, aos que não obedecem ao Evangelho, essas pessoas serão lançadas no inferno. Essas são as pessoas da segunda parte dos Salmos. São as pessoas que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, mas também os que se esquecem de Deus. Os que não conhecem a Deus ou não querem conhecê-lo. Os que não obedecem ao Evangelho e não querem obedecê-lo. Então, essas pessoas, aparentemente honestas, aparentemente decentes, muitas delas, bons cidadãos, né? Pais atenciosos, bons funcionários, funcionários confiáveis, né? Vizinhos amigáveis. Essas pessoas que não confiaram em Cristo como seu Salvador, se recusaram a obedecer ao Evangelho, essas pessoas boas, né, serão lançadas no inferno, por desprezar o Evangelho. Então, só há uma maneira de se livrar do inferno. Só uma maneira de se livrar do inferno. Obedecer ao Evangelho, né? Se entregar a Jesus, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não tem como escapar da ira vindoura. Não tem como se escapar deste juízo que se aproxima. Não tem como se escapar desse lago de fogo, né, que arde em chamas, senão pela obediência ao Evangelho e a Cristo Jesus. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que no inferno tem muita gente boa. Tem muita gente boa, né? Pessoas que não fumavam, que não bebiam, que não roubavam, né? Pessoas que não mentiam, pessoas que confiáveis, pessoas honestas, né? Pessoas moralmente corretas. O inferno está cheio dessas pessoas. Está cheio dessas pessoas. Por que elas foram lançadas no inferno? Porque não obedeceram ao Evangelho. O Evangelho é uma lei que não deve ser transgredida. Todos aqueles que transgredirem o Evangelho, que não obedecerem o Evangelho, que não entregarem a sua vida a Cristo, que não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, que não confessar Jesus diante dos homens, essas pessoas que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. E o inferno
é um lugar horrível, é um lugar de fogo eterno, um lugar que não tem a presença de Deus, um lugar que não tem misericórdia, né? Um lugar é o avesso do céu, é o contrário do céu. Então, para se entender o inferno, é olhar para as benesses do céu, para as bênçãos do céu, olhar para o que o céu é, e o inferno é o antônimo de tudo isso. É o contrário de tudo isso. É um lugar horrível. É um lugar horrível. Então, a Bíblia descreve o inferno como um lugar horrível. Não somente para os ímpios, para aqueles homens e mulheres que foram pegos em pleno flagrante delito. Não. Não somente para os ladrões, para os roubadores, não somente para estes, para os criminosos, mas também para todos aqueles que se esquecem de Deus. Né? Se alguém está aí nos assistindo e é essa pessoa, né? Ah, eu não roubo, eu não fumo, não bebo, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas a pergunta é: você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você entregou a sua vida a Cristo? Você tem Jesus como Salvador de sua alma? Porque Jesus é pastor e bispo da alma. Né? O interessante é que ele é pastor para pastorear a nossa vida física, mas ele é bispo da alma para nos conduzir em segurança aos céus, né? Para atravessar esse abismo, né? esse espaço aonde estão aí os espíritos malignos. Somente aquelas pessoas que estiverem debaixo da proteção de Jesus que chegarão em segurança ao céu. Então, assim, eu quero dizer para todos aqueles que estão assistindo, para que possam, né, cuidar da sua alma, cuidar da sua alma, né, para que possam dar atenção à sua alma nesse mundo materialista que nós estamos vivendo, nesse mundo onde as pessoas estão focadas só nas coisas materiais, terrenas. É interessante você olhar para a sua alma, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro perdido. Esse é o valor que Jesus deu a uma alma. Ele vale mais do que tudo o que está nesse mundo. O valor de uma alma é indescritível. Por que trocaremos a nossa alma por qualquer prazer, por qualquer coisa, por qualquer bem desta terra, por qualquer coisa que parece ter valor nessa terra? Se a alma supera em valor todas essas coisas. Então, que nós possamos salvar a nossa alma, porque isso é o que realmente importa. Nós nascemos para sermos salvos e não para irmos para o inferno, não para irmos sermos condenados eternamente. A vontade de Deus, como foi bem falado, né, em Ezequiel 18, é que Deus não tem prazer na morte do ímpio, na condenação do ímpio. Deus não se alegra com as pessoas descendo ao inferno. Deus não tem prazer disso. Deus espera que eles se arrependam e vivam, né? Se arrependam e se salvem. Então, o arrependimento dos seus pecados, a entrega da sua vida a Cristo é que faz de você um salvo no Senhor Jesus Cristo. Então, esse é a síntese, né, da minha fala, e eu quero, assim, já me despedir de todos na paz de Cristo. Amém. Os irmãos que me acompanham já há alguns anos sabem que eu não brinco com as coisas de Deus. E eu aproveito, como já foi dito aqui hoje, todas as oportunidades, né? Teve uma vez que uma jovem chorando no WhatsApp, eu morando lá em Belo Horizonte, ela chorando me pediu para me pregar para ela. Eu preguei para ela, essa jovem aceitou Jesus. Na casa dela tinha 2 testemunhas e até hoje ela está firme com Jesus e tem uma família abençoada, está na presença de Deus. Eu trabalho já há mais de 9 anos em grupos de oração e muitas das vezes as pessoas talvez achem que só porque é oração em áudio não tem nenhum efeito, né? Agora, neste exato momento, nós estamos pregando a palavra da verdade, né? Nós estamos com testemunhas aqui e é um momento oportuno de você tomar uma decisão na sua vida, porque eu sei muito bem que aqui não tem só cristão, pessoas que estão ouvindo pela primeira vez por curiosidade, mas o Senhor te encontra. E a Bíblia diz em Romanos 9, capítulo 10, versículo 9 e 10, eu uso muito esses versículos para
depois das pregações, que diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Momento oportuno, aceite Jesus de coração agora. Levanta sua mão e fala: eu aceito Jesus de coração. Não só por boca, mas de coração. E a partir de hoje, deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Comece a frequentar uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra, e viva a sua salvação em Cristo Jesus através dessa pequena live, humilde live, mas cheia do poder do Espírito Santo. Amém? Quero agradecer a todos que estão aqui conosco. Quinta-feira, se Deus permitir, Jesus não voltar, nós teremos mais uma live. Pastor Lucas, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, meus irmãos. Um abraço.